Olá, tudo bem? Tá começando mais um podcast aqui do JJ. Sempre quando a gente faz um podcast, a gente tenta, né, na medida do possível, trazer convidados que agregam muito, gente da nossa terra, aqui da nossa cidade de Jundiaí, da região metropolitana também, profissionais de diferentes áreas e sempre contando um pouco da história deles. Tá? E sempre de uma forma muito gostosa, gente, sempre de uma forma de bate-papo. Antes de começar essa conversa hoje, com um jornalista fantástico, com quem eu tive a honra de trabalhar em diferentes situações, eu quero convidar você para curtir a gente nas redes sociais. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, a gente está no Threads também, essa novidade, né, gente, que apareceu aí do nada, a gente não sabe para onde vai isso também. A gente também está no YouTube, tá? E claro, eu quero lembrar o portal JJ para você, jj.com.br, nossas matérias estão todas lá. E quero lembrar também que o podcast, gente, toda semana tem 2 episódios novos, tá? Toda quarta-feira tem novidade, você acessa e também acompanha no Spotify, no YouTube, no TikTok e também a gente coloca lá no portal JJ. Ufa, né? Quanta coisa para falar. Vamos falar agora, deixa eu apresentar aqui o meu convidado, meu amigo, sobretudo, Thiago Seco, jornalista, tem uma bagagem enorme para dividir muito conhecimento aqui com a gente. Thiagão, obrigado pela sua vinda aqui, meu caro. Rafa, grande Rafa, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer, cara. Pô, legal, cara. Contem sempre comigo. Agora aqui o desafio é falar, sabe aquele funk proibidão? É falar as coisas que no ao vivo não era possível falar. Não eram possíveis de serem ditas, né? Aqui exatamente. A gente vai falar, depois o editor aí ele escolhe o que ele vai selecionar. Ele faz um pente fino aí, não, né? Tem que fazer, cara. É de bom tom. A gente tá falando isso, gente, porque a gente fez uma entrevista ao vivo com o Thiagão, falamos de inteligência artificial, isso. Muita coisa acho que é importante ser falada, mas eu acho que o podcast é um espaço pra gente também ir pro lado pessoal, né? A gente falar do Thiago Seco profissional também, mas falar do Thiago Seco pessoa, do Thiago Seco, da vida do Thiago, porque, poxa, você tem quanto tempo já de jornalismo nas costas, Thiagão? Você já, antes de fazer a faculdade, você já trabalhava com jornalismo. Já. Inclusive, a gente se formou junto. Exatamente. Quer dizer, eu me formei há 15 anos, sim. Já vai fazer 15 anos, não, 13 anos que a gente se formou. Cara, passa muito rápido, né? E você já trabalhava muito tempo na época quando eu te conheci. Eu já trabalhava já no meio de comunicação. E aí, bom, eu posso começar do zero? Por favor. Vamos lá, então, que a história é maluca e um pouco longa. Tudo começou porque eu tinha um vizinho que ele trabalhava numa rádio pirata. Eita! Na época, né, a gente falava rádio comunitária. É um eufemismo, né? Pra dar aquela aliviada. Pra dar aquela aliviada. Rádio pirata é um negócio meio pejorativo e tal. Era rádio comunitária. E ele apresentava um programa lá de Jovem Guarda. E eu batia muito papo com ele a respeito de Beatles. Ele gostava, eu também. Pô, qual que é o seu Beatle preferido? Não, o meu não é esse. Qual carreira solo que é melhor, tal? E um dia ele falou assim, cara, mas isso eu tô falando, 1995, 96, faz muito tempo. Lá se vão quase 30 anos. Ele aí, falou assim pra mim, cara, vamos apresentar o programa comigo, lá de Jovem Guarda? Eu falei, por que não, né? Vamos. Cheguei lá, cara, era uma precariedade, era uma zona, era uma bagunça. Um pardieiro, cara. Inclusive, aquela emissora de rádio tinha o chamado o Cable Man. O Cable Man é aquele cara que tem que segurar o cabo durante o programa, que se ele soltar, a rádio sai do ar. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu cheguei aqui na difusora hoje, eu olhei e reparei que não tem o Cable Man aqui, ainda bem. Cara, aí a gente fez o programa lá Agora esqueci. De rádio. A gente fez o programa, de Jovem Guarda. Jovem Guarda. E ele gostou da minha atuação. O dono lá da rádio comunitária, entre aspas, gostou e falou assim pra mim, cara, você tem uma voz boa, né, acho que você tem jeito pra coisa. Eu tenho uns textos aqui, toda a vinhetagem da rádio e os anunciantes. Você não topa gravar essa locução aqui pra rádio? Era lá o açougue do seu João, era isso daí. Coisa do bairro ali. A quitanda da dona Francisca, a outra lá que trabalha. Tinha boa audiência, Thiagão? Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Quem você ouvia? Quem era o seu ouvinte? Eu não sei. Nem minha mãe não ouvia, cara. Entendi. Sabe? Então aí eu peguei, gravei. De um dia pro outro, o cara editou aquele meu áudio e colocou no ar. Então, quando eu sintonizei a rádio e vi a minha voz ali, falei, pô, que legal, cara. Que bacana. E, óbvio, né, não ganhei um centavo para fazer isso. Era um hobby, porque na época eu trabalhava com telefonia. Eu trabalhava, cara, eu trabalhei de 97 até 2001, 2002, eu trabalhei com empresas
prestadoras de serviço para a Telesp. Nossa, antiga Telesp. Antiga Telesp. Então eu peguei todo aquele processo de privatização ali, cara, da fila do gargarejo. Sei, Eu acompanhei aquilo lá de dentro, sei. né? Então aquele processo de Telesp para Telefônica. Eu já estava lá, mas em empresas que prestavam serviço para a Telesp. Tá. Quando chegou em 2002, eu já tinha essa... Então, aí, voltando um pouquinho, o cara falou assim, meu, tem horário aqui na rádio, você não quer vir apresentar um programa? Falei, vou. Meu, eu ia com uma mochila, pegava lá os meus CDs, olha só, cara, 15, 20 CDs, colocava na mochila, ia pra rádio comunitária, Tocar os seus CDs. tocar os meus CDs, Nossa, isso que é amor mesmo. Hein? apresentava um programa de 2 horas, nas tardes de domingo, um programa chamado Space Trucking, só com rock dos anos 70. Eita. Cara, um belo dia eu cheguei lá, Ou seja, você tocava o que você gostava. o que eu gostava. Exatamente. Cara, se a audiência gostou, beleza, se não Se gostou... não quero nem saber. Cara, vai ouvir então... É o outro concorrente, né? Tchau, muda o dial aí, vai pra outra emissora de Tá rádio. certo. Cara, um belo dia eu cheguei lá pra fazer o programa, a rádio tinha sido lacrada pela polícia. Meu Deus. Eu não sei se era polícia federal, se era civil, um monte de... Sabe Ou seja, aquelas... estava totalmente legal, né? Não, aquelas Sei, faixa. faixas zebrada, assim, lacrado, fechado. Falei, meu, eu vou ser preso, cara. Fiz de conta que eu errei o endereço, entrei no carro. Você sentiu um criminoso, né? Nossa, cara, e ó, eu queimei o chão dali, cara. O cara da rádio me ligou. Falou, a gente teve um contratempo aqui, mas fica tranquilo, porque... Um pequeno contratempo. Fica tranquilo, a gente tem um Costa Quente lá em Brasília, Ah, sempre Brasília. Sempre tem, né? E a gente vai resolver, em 15 dias eu vou te ligar e você volta pra cá. Eu falei, beleza. Cara, até hoje eu tô esperando. Até hoje ele não ligou. Mas, o que acontece? Eu fui picado pelo bichinho da comunicação, da rádio e tal. Aí, cara, em 2002, eu resolvo pedir a conta da telefonia. Fiz um curso aqui em Jundiaí, no Senac. De locução, de narração, com o professor Guto. Era ele já que estava lá nessa época, época, Era o Guto, né? Era o que Guto. estava lá. Que coisa de Famoso Guto Magrão, Exatamente. da Dumont. Que figuraça. Meu, né? cara... ele foi muito importante pra mim, cara, quando eu tava começando. Esse cara é uma escola, né? Um cara é uma escola, um cara que me abriu muitas portas, Esse é mesmo. um cara que me deu vários toques, que eu vou ser eternamente grato a esse cara. Ele foi o primeiro, foi o Guto. Fiz o curso lá. Pouco tempo depois eu consegui um estágio em rádio, aqui em Jundiaí, mas já numa rádio legal. Legal. Tá. Consegui um estágio nessa rádio. Veja que eu não cheguei ainda na faculdade de jornalismo, né? É uma história longa. Quer dizer, então você tá caminhando ainda ali. Tô caminhando ainda. Isso é 2002, 2003, por aí. 2003, exatamente. Aí arrumei um estágio nessa rádio. Comecei a trabalhar nessa rádio e em pouco tempo eu já estava apresentando o programa jornalístico dessa rádio. Que legal. Junto com outro profissional da voz aqui de Jundiaí, que é o outro cara que foi fundamental para minha formação. Que eu acho que eu sei quem é. Que é o Paulinho Maurício. Grande Paulinho Maurício. Fantástico também. Que é um cara de uma generosidade, assim, sabe, cara? Não tem como medir. E esse cara me ajudou demais. Ele foi, depois do Guto, ele foi o meu segundo professor. Imagino. Aí, naquela época, eu trabalhava nessa emissora de rádio e eu fiquei sabendo que o André Benassi, nosso... O ex-prefeito. O ex-prefeito. Isso. Ele estava com uma intenção de trazer uma emissora de televisão aqui para Jundiaí. Já sei do que você está falando. Tá. Aí eu fui falar com o saudoso Cristiano Pierobon. Que não está mais entre nós que não, também. Infelizmente não está mais entre nós. Esse foi uma perda... Cara, não dá para acreditar. Não dá para acreditar até hoje. Muito novo, né? Meu amigo pessoal, fui procurar o Cris, que trabalhava muito próximo, né, ao André Benassi. Falei, Cris, cara, me ajuda, cara. Eu tô nessa de comunicação aí, e eu tava que nem quartel, né? Sabe aquela coisa? 1, 2, 1, 2, 1, 2, era um passo pra frente e 2 pra trás. Sei. Pensando se eu ia seguir com isso, se eu ia voltar pra telefonia, se eu ia pra uma outra área de atuação. Tava tudo muito nebuloso ainda. Falei, Cris, me ajuda. Cara, eu sei que o doutor André tá com essa ideia aí de uma emissora de TV. Cara, me coloca lá para gravar as locuções, para fazer qualquer coisa, cara. Eu quero estar nesse meio, nesse ambiente da emissora. Naquela época, falava-se muito TV Saber. Era o nome da emissora. Ah, TV Saber, TV não sei o que lá. Ia ter um caráter totalmente educativo, piririm pororó. Bom...
eu participei das primeiras reuniões do que viria a ser essa TV Saber. Que virou a Rede Paulista. Que virou, num segundo momento, a TV Rede Paulista. Rede Paulista, isso. Né? E a TV Rede Paulista, ela era uma afiliada da TV Cultura. Então nós tínhamos um canal assim, cara, direto e muito estreito com a TV Cultura e com os profissionais da TV Cultura. E os programas eram na grade da Cultura, quer dizer, se a pessoa entrasse na Cultura, ela assistia vocês. Assistia a Rede Paulista. Fantástico, né, meu? Então, cara, aí o Cris, o André, o pessoal da TV... eles viram que eu estava muito empolgado ali, porque eu trabalhava durante o dia na redação de jornalismo, Certo. junto com outros jornalistas que vieram, cara, da Globo do Mato Grosso, o outro veio da Band Minas, o outro veio da TV Cultura de São Paulo. Eles foram contratados para ficar 1 ano na Rede Paulista, no primeiro ano de atividade da emissora, que era para colocar a emissora nos trilhos. Pra fazer andar. Fazia andar. Então era contrato de 1 ano. Quando eu vi aqueles caras conversando sobre política, sobre economia, sobre música, sobre cultura, cara, foi um choque pra mim. Era um outro universo. Era um outro universo, eu fiquei chapado, cara. Eu falei, meu, eu quero ser isso daí que esses caras são. E todos eram jornalistas já bem assim, sabe? Tudo craque. Tudo craque. Legal. Jornalista assim, sabe? Bem calejado. Falei, meu, vou fazer uma faculdade de jornalismo. Aí a emissora falou assim pra mim, vai, que a TV vai pagar, ou vai pagar integral, ou vai pagar uma parte. Puxa vida, cara. Nunca recebi um centavo. Um papo de pescador. Mas fui e fiz a faculdade de comunicação social com ênfase em jornalismo. Tive que trancar a matrícula durante 1 ano por conta de um problema familiar. Lembro. E quando eu voltei na sua classe, que verdade. foi aí que a gente se conheceu. Bem lembrado. Uma turma maravilhosa nossa. E a gente se formou junto, inclusive o nosso trabalho de conclusão de curso, que é o livro que a gente escreveu sobre política e cinema, escrevemos juntos com a anuência da Karine Vasconcelos. Que entrou depois também se formou com a gente. Que entrou depois, se formou com a gente, que ela já tinha rádio e TV, então ela conseguiu eliminar algumas disciplinas, né? E ela foi meio que o nosso crivo. A gente escreveu o livro e ela leu e disse se estava bom, se estava ruim. Né? E se formou com a gente. E foi bom com a gente. Grande loura. A gente ama essa loura até hoje. A gente ama ela até hoje. E, meu, foi uma época maravilhosa, cara. E você me perdoa, só um parêntese, eu acho que é muito legal o que você falou, porque é o seguinte, você trabalhava em TV em produtora, a Karine em produtora. Sim. Eu num jornal impresso nessa época, e a gente resolve fazer um livro-reportagem de uma coisa que era um desafio. Se a gente poderia ter ido por um caminho confortável, vamos fazer um vídeo, vamos fazer um documentário, a gente quis se desafiar. Eu sugeri isso na época. Eu lembro, vamos se desafiar. Vamos fazer um vídeo? Você falou, não, vamos fazer um livro. E o pior, não era só escrever um livro, era escrever um livro, só que tendo como embasamento filosófico a... Bakhtin. Que é a semiótica russa. Cara, que é complexo pra caramba. Ninguém entendia porra nenhuma do que esse cara escrevia. Exatamente. Faltando um semestre, cara. A gente tava tentando entender. E aí nossa orientadora, professora doutora, ela vira assim, viu, calma, eu também não entendi tudo ainda. Você fala, meu, então tá bom, né? Calma. Se você não entendeu... Ela que traduzia do russo, né, pro português. Fala, nossa, Sônia, pelo amor de Deus. Ajuda, né? Eu não tô entendendo. Calma, gente. Até hoje tem coisas que eu também não entendi. Então tá bom, então né? Tô em casa, ótimo. Né? Então, assim, aí eu me formo, né, faço jornalismo lá. E foi bom, aí que começa, né? E, cara, de lá pra cá eu não fiz outra coisa na minha vida, cara, a não ser trabalhar com comunicação, seja como repórter, seja como assessor, em campanhas eleitorais. E pouco tempo depois, eu saí da Rede Paulista, porque a Carla Trindade, ela tinha uma produtora de audiovisual. Já chamava Cena 7 nessa época? Então, no começo, era a produtora Arte. Arte. E depois migrou o nome para Cena 7. Certo. E a Carla tinha um contrato com a Rede Paulista, porque a Rede Paulista não tinha ainda maquinário, não tinha ferramental. Então, a Carla fazia toda a produção audiovisual e colocava o programa pronto no ar para ser exibido. E acho que assim foi durante 1 ano, 1 ano e meio. E aí chegou uma hora que a Carla fala, agora eu vou carreira solo. Quando acabou o contrato da Carla e a emissora começou a caminhar com os próprios pés, a Carla faz um convite para eu ir com ela para a produtora. Certo. Você não quer vir trabalhar comigo? Porque o que acontece, cara? Um belo dia, a Carla, ela era a chefe de jornalismo da Rede Paulista.
E um belo dia ela estava chegando para trabalhar, eu não vi que ela estava chegando, eu estava imitando o André Benassi na redação do jornalismo. Meu Deus! E ela chegou e se deparou com essa cena. E falou assim, Tiago, por favor, você pode vir aqui na minha sala? Ai, Eu falei, puta perdi o merda. emprego. Falei, gente, puta, cara, a casa caiu. durou tão pouco, Você né? lembra quando você imitou? A casa da imitação caiu. que você fez? Você lembra? Cara, eu sabia que você ia perguntar isso. Eu não, É que é inevitável. eu não lembro, Tudo cara. bem, mas eu aí não você, lembro. Aí você foi falar com ela. Aí eu fui falar com ela, cara. Me despedi de todo mundo. Falei, puta, Acabou, cara, né? acabou, né? Ela falou assim, viu? Eu vi a sua imitação lá. Cara, eu achei ótimo. A Carla é louca, né? Faz de novo. Peguei, imitei de novo. Ela... Jonas! Meu Deus! Jonas era um cinegrafista Eu sei. que trabalhava com a gente naquela época. Inclusive, ele mora hoje em Nova York. Ele está há muito tempo fora do Brasil. E ele é cinegrafista da Record Internacional. Certo. Ele está radicado em Nova York. Aí veio o Jonas, com uma câmera, com um microfone. Falou, Jonas, pega esse menino aqui, leva ele na rua, grava alguma coisa, deixa ele tocar e traz o material bruto no final do dia para a gente avaliar e ver o que acontece. Era uma coisa tipo um stand-up, uma coisa... Cara, não tinha, pinga-fogo não ali? tinha roteiro. Não tinha roteiro. Não tinha nada. Isso eu tô falando de uma coisa, Rafa, 2005. Tá, Não tinha CQC, não tinha. não tinha Pânico, eu acho. Assim, salvo engano aqui, não tinha Pânico. Ou se tinha... Mas era... também você não se inspirou em ninguém, Não, era uma acho, coisa né? incipiente. Não era ainda aquele sucesso que o Pânico fez na Rede TV. Certo. Isso foram assim, anos depois que isso aconteceu. Cara, eu comecei a ir pra rua e comecei a entrevistar figuras pitorescas que eu encontrava na rua. Um vendedor ambulante de óculos, um cara que estava correndo, eu parava o cara. No centro de Jundiaí. No centro de Jundiaí. Sempre tem umas figuras, né? Sempre. Em Várzea Paulista. Então teve um dia que eu entrei aqui num bar de um chinês, em frente aqui ao Terminal Central, que era rodoviária naquela época. E entrei lá, tal, não sei o que lá. Cara, e o cara falava em chinês comigo, não tinha nada combinado. Aí eu pedi uma Coca-Cola, ele falou, não, é uma Coca fiado. Ele falou, olha, fiado a gente não faz. Acho que era a única coisa que ele tinha Que ele aprendido aprendeu a falar em rapidamente. português. E a gente começou a pegar isso daí e fazer uns drops de 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto e colocar na programação da TV Cultura. Meu, foi um sucesso, cara. Eu imagino. Foi um sucesso. Esses drops, que se chamavam Tiago na Rua, de vez em quando eu até coloco alguma coisinha no meu Instagram, que eu tenho ainda guardado em casa, virou um programa chamado Bate Pronto, que eu apresentei com a Carla durante 1 ano e meio. A gente entrevistou Heródoto Barbeiro, da TV Cultura. Nós entrevistamos o Paulo Marcum, que naquela época... Mas vocês levavam essas figuras no estúdio. Trazíamos eles aqui em Jundiaí. Em Jundiaí. Mas no nosso estúdio. paralelo ao estúdio, você fazia rua dentro do programa também. Era um outro quadro. Toda a externa, quem fazia era eu. Ah, tá. Entendi. Tá? E você e a Carla no estúdio junto. Exatamente. Tá bom. Então a gente entrevistou o Paulo Marcum, Heródoto Barbeiro, entrevistamos na época o Ari Fossen, que era o prefeito de Jundiaí. Nós entrevistamos deixa eu ver quem mais. O José Vasconcelos, aquele comediante, né, famoso. Sim. Batoré, já falecido. Figuraça também. Então, assim, e para todo o programa de estúdio, tinha as externas. E lá ia o Tiago, cara de pau, para passar vergonha nas externas, né? E a coisa foi... E desse trabalho, cara, eu tive a oportunidade de ficar quase 1 ano depois na Rede Cultura, em São Paulo. Poxa, que legal. Por conta de um intercâmbio, eu fui lá. O Paulo Marcum foi meu chefe. Olha que legal. Ele era chefe de reportagem na TV Cultura e naquela ocasião ele também era o apresentador do Roda Viva. Isso, né? Durante um bom tempo ele foi. Exatamente. Eu fiquei lá na TV Cultura nesse intercâmbio, cara, eu acho que foram 9 meses, tá? Aprendi muita coisa lá. Depois voltei, aí fui para o SBT de Sorocaba, também pela Carla. Isso você já estava com a Carla, né? Você já tinha ido para a Cena 7. Exatamente. Eu me lembro dessa época que você estava no Exatamente. SBT, foi uma época que mais ou menos a gente começou a estudar junto e tal. Isso. E, poxa, eu me lembro que quando eu fui pra Cena 7, que eu entrei, você já tava lá, que uma vez a gente saiu na rua pra fazer uma reportagem, você e o Fernando era o cinegrafista. Isso. Fernando Almeida. E você quase foi agredido uma vez. Você vai se lembrar disso, que a gente tava... Você tentou entrevistar uma mulher sem perguntar nada. Você já pegou o microfone e foi de bate pronto. E ela te atropelou. E ainda fez um dedo pra gente depois, né? E eu falei, caramba, e eu tava começando também. Eu falei, caramba, mas que agressividade. Quer dizer, essas coisas ocorriam mesmo, Não, né, acontecem. Acontece, o povo é meio louco, né, cara? Totalmente, cara. Meu, e a partir
daí você vai para uma produtora, Isso. tá? Eu vou tentar narrar Tá, aqui, basicamente. Se eu tiver errado, você me corrige, que Tá. eu me lembro mais ou menos, que a gente se conhece nessa época. Uhum. Depois essa produtora vira TV Cena, que você vai Isso. trabalhar com mídia indoor, Exatamente. Eu me lembro. Como editor de conteúdos dessa mídia indoor. dessa mídia indoor. Isso, Exatamente. Depois dessa mídia indoor, aí eu acho que a gente vai trabalhar na prefeitura, certo? Aí eu saio. Exatamente. Editor do site da prefeitura de Jundiaí. Aí chegamos em 2010. Lembra? Exatamente. 2010, Miguel Haddad, o prefeito. Isso. A assessoria de imprensa da prefeitura estava reformulando a maneira de fazer comunicação. 2011, mais ou menos. Foi virada de... Porque eu cheguei em 2010. Foi isso mesmo. Era tem eu e o razão. Daniel. Isso, em 2010. Isso, tem razão, Né? tem razão. E depois chegou você, Isso. né? Chegou a Thaís. A Thaís, exatamente. Então ali foi o início Isso. da reformulação da comunicação da assessoria de imprensa da prefeitura. Perfeitamente. Né? Começou ali na virada de 2010 para 2011, foi quando foi criado o canal do YouTube, foi quando foi feito a página para o Facebook, que até então, se salvo engano, era uma conta pessoal. Exatamente. Foi quando nós migramos para uma conta corporativa, foi quando foi aberta uma conta no Twitter, né? O Instagram ele não existia ainda, ou era muito insípido, então a gente não trabalhava com o Instagram. Usava muito Twitter naquela época. Foi quando nós mudamos a cara do site. Lembra? Era um site feio, não, assim, sabe, não era responsivo, eram aquelas, as manchetes apenas, né, ali em lista dos releases que a assessoria de imprensa fazia. Exatamente. A gente mudou todo o layout, verdade. Tinham as highlights. As highlights. Lembra? Que eram as matérias principais que a gente vendia para os veículos de comunicação aqui da região. Então, assim, todo esse trabalho que é muito bem feito, diga-se de passagem, no trabalho de comunicação da Prefeitura de Jundiaí, ele teve essa sementinha plantada, o início foi lá em 2010, 2011. Exatamente. Né? Poxa, que legal. Ô, Tiagão, e diz uma coisa, e paralelo a todo o seu trabalho de jornalista que você vai ter, você sempre trabalhou com a voz, né, cara? Sim. Você estava trabalhando em jornal, mas trabalhava com a voz em paralelo. Você até estava contando isso pra gente no rádio. Isso. E como foi virar essa chave e se tornar dono de um próprio negócio, cara? Porque hoje você faz o teu horário. Exatamente. A vida tá boa, tá melhor, cara? Você gostou de ter virado essa chave? Gostei. Conta pra mim, como foi isso? Então, porque foi assim, cara, foram 20 anos, ou até um pouco mais de 20 anos, no trabalho com comunicação, mas trabalhando em outras empresas. Seja na TV, aqui na casa mesmo eu já tive passagem, no Jornal de Jundiaí, na Rádio Difusora. É verdade. Né? Fui colaborador do Bom Dia, eu lembro. SBT, ou a TV Cultura, Rede Paulista, enfim. Chegou uma hora, eu tinha um bom trabalho, eu tinha uma boa remuneração. Você era assessor parlamentar. Eu era assessor parlamentar, eu trabalhava na Câmara Municipal de Jundiaí, tá? E aí eu cheguei à conclusão, cara, com 45 anos, 44, 45 anos, que era a hora de tentar dar um passo arriscado, mas tentar dar um passo no sentido de, assim, trabalhar para mim. Vamos ver o que acontece. Fazer o que eu sei fazer de melhor. Perfeito. São as locuções, roteiros para vídeos institucionais, de repente um release, uma assessoria de imprensa, um cerimonial para algum evento, gestão de mídias sociais. Falei, vou arriscar, ver o que acontece, vou tentar um ano, se não der certo, cara, eu vou bater na porta de alguém, eu vou pedir uma chance e volto para o mercado. Perfeito. Sabendo que o mercado não é dos melhores, né? A maré não tá muito para peixe, aquela coisa toda. Isso a gente tá na época de pandemia, né? Época de pandemia, peguei e saí. Fui para casa, montei um estúdiozinho modesto, mas que funciona muito bem. Troquei todo o equipamento, investi uma grana. Legal. E acho que o mais importante é aí dizer, tinha uma grana de colchão, tá? Assim, eu não fui com uma mão atrás e uma... Porque senão você fica na pé, né, cara? Não fui com uma mão na frente e outra atrás. Fui com uma grana ali para poder me respaldar por um tempo. Porque quando você vai trabalhar por conta, vá preparado, porque você não vai receber do seu cliente no dia. Não vai mesmo. Você tem que contar com atrasos, você tem que contar que você vai ter um mês muito bom de trabalho e você vai ter um mês muito ruim de trabalho. Então, assim, as oscilações, elas são constantes, cara, para quem trabalha por conta. Tem época do ano que tem muito pedido, tem época do ano que não tem nada. Exatamente, né? Cara, exatamente. E assim, você tem que ter em mente que você tem que ter uma disciplina. Exatamente. Então não é porque eu vou trabalhar em casa que, então, sabe,
eu vou levar a coisa meio que em banho-maria. Não, cara. 8h30 eu já tô online, eu já tô com o computador ligado, estúdio ligado, equipamento, sabe? E todos os dias alguém me procura, seja para gravar uma locução, que beleza, seja para editar um texto, para fazer um briefing, Entendi. para, sabe, alguma coisa de mídia social. Quer dizer, não é só voz, você também trabalha com não texto, não é só né? voz. Sim, Poxa, que legal. sim. Meu carro-chefe, cara, são roteiros institucionais, os releases, né? Que é típico de assessor de imprensa, né? Sabe bem, né? Quantos releases vocês não recebem aqui todos os dias, né? Vender o produto, né? Para tentar vender o produto. E a locução também. Então, 8h30 eu tô pronto. E tem dia, cara, que é 8 horas da noite eu tô lá. Puxa, Gravando uma locução, regravando uma locução. Porque às vezes o cliente ele ouve e fala, não é assim que eu quero nesse tom, eu quero assim. Sim. E aí você vai ter que gravar de novo, né? Ou cara? às vezes chega um roteiro para você, aprovado pelo cliente, você grava, o comercial tá pronto, ele fala, mas essa palavra não ficou legal. Faz de novo. Vamos trocar aqui carro por... Cara, mas numa situação dessa, você pode cobrar outra vez? Você pode cobrar 2 vezes? Sim. Porque, pô, você tá refazendo o serviço, Aqui né, eu quero trocar carro por veículo. Então, assim, é um baita de um trampo, né? Pode não parecer, mas é. Então, você tem que regravar de novo. Se você for regravar só aquele trecho, tem que ser exatamente no mesmo tom, Entendi. na mesma interpretação, na mesma velocidade que o tom original que você gravou, a mesma masterização de áudio, para não dar diferença. Perfeito. No mesmo microfone, porque se não dá diferença, o cara vai cobrar. Aí você tem que gravar tudo de novo. Quando é um filme de 30 segundos, 45 segundos, é uma coisa. E quando é um vídeo institucional de 8 minutos? Você tá entendendo? Ai. Então, assim, quando tem um retrabalho, como que eu costumo fazer assim? Quando eu fecho um orçamento, no meu orçamento, geralmente eu já estou contando que vai ter pelo menos um pedido de retrabalho. Porque isso, Rafa, é pro forma. Acontece em 99% das situações. O pedido de retrabalho. Claro. Não por culpa... Sempre tem não, por culpa sua. Não por culpa do locutor. Porque o cara mudou o roteiro. O cara mudou de ideia na última hora. Mudou de eu ideia. quero essa palavrinha diferente. Então, assim, olha, esse valor aqui, ele engloba um retrabalho. Agora, a partir do segundo pedido de retrabalho, existe um aditivo, né? Então, eu costumo cobrar ali, cara, sei lá, 30%, 40% do valor cheio que eu pedi. Porque senão você fica refém dos caras. E você vai ficar gravando, cara, ad eternum. Você tá entendendo? E vai lá. Pô, Tiagão, fantástico, cara, saber que você tá indo bem com sua empresa, a gente torce para que, pô, cada vez maior. Mas agora eu quero falar com você um assunto, o seguinte, desde que eu te conheço, cara, e claro, né, evidente, eu também amo muito de tudo isso, você sempre foi um cara muito ligado à cultura também, né, cara? Sim. Sempre gostou de música, cinema, televisão também, não dá para deixar de lado. Mas eu lembro como se fosse hoje, que uma vez, logo que a gente se conheceu, lá na Cena 7, não sei se você vai lembrar desse dia. O top 10? A gente tava Não. A gente tava na cozinha lá da Cena 7, tomando uma água, era fim de tarde, e eu fiz uma pergunta pra você, eu queria fazer essa pergunta de novo pra você. Ai, meu Deus. Minha pergunta foi a seguinte, Thiago Secco, lá em 2008, gente, eu falei, Thiago Secco, o rock and roll morreu? E eu me lembro a sua resposta, você falou assim pra mim, olha, Rafael, morrer não morreu, mas tá na UTI ligado em aparelhos ali. Tá nos estertores. Tá sobrevivendo à base de aparelhos, na UTI. Eu te faço a pergunta de novo hoje, 15 anos depois, rock and roll tá vivo? Ainda tá na UTI? Já saiu da UTI? O que aconteceu? Tá vivo. Tá vivo. Tá vivo. Eu acho que o rock, ele vive melhor, ele tem uma vida mais digna, por assim dizer, no underground. O underground é a casa natural do rock and roll. Tá? É o habitat natural do rock. Quando vem pro lado mais comercial, a coisa complica. Quando ele sai do underground e vai para aquilo que a gente chama de mainstream. Pra linha vendável, que né? É aquela coisa mais vendável, mais palatável. Precisamos fazer números, né? Olha, essa música aqui emplaca, essa não emplaca. Aqui eu quero... Essa vai tocar agora não é mais rádio, agora é Spotify, né? Olha, eu preciso de uma música de 2 minutos e meio, de um refrão que cole na cabeça dos ouvintes. É um negócio meio piche, são 2 estrofes, um refrão, saída de refrão com solo, não sei o quê. Aí ferrou, né, cara? É uma receitinha de bolo. Aí, cara, realmente empobrece. Empobrece muito, ó. Veja que o menino tá concordando. Ele tá como é que é? Eu esqueci o nome dele. É o Dani. Veja Danny que Boy. O Danny Boy tá concordando comigo, então não tô falando uma grande bobagem. Danny Boy é hold de banda grande, então, eu fui hold de banda também. Eu fui hold de banda. Eu fui hold aqui em Jundiaí. Eu ajudava a carregar ali os cases, né? Equipamento e tal. Sobrava uma group no final da noite, né? Você não esperava por essa... Cara, não. Não, isso aí geralmente fica pro líder da banda, né? Fica pro vocalista, né? Pro vocalista ficava umas 3, né?
Mas a banda que eu acompanhava, que é uma banda que, não sei se agora eles vão voltar a fazer um revival, alguma coisa e tal, porque via de regra ela não existe mais, era uma banda chamada Folklord, que era uma banda da cena extrema de metal de Jundiaí, que eu sempre fui ligado à música extrema. O que é? É punk? Não death metal? Exatamente. Tá. Embora eu goste muito... Você vai na minha casa... ninguém pode falar que eu não sou um cara eclético. Eu tenho desde música clássica, música erudita, música de concerto. Eu lembro que a gente foi pra São Paulo, na Galeria do Rock, e você comprou música, você comprou rock progressivo. Sim, você gosta muito. Eu amo, eu tenho jazz, É. eu tenho ópera, rock progressivo, MPB, sobretudo a música feita em Minas Gerais, que é o Clube da Esquina, que é maravilhoso. É. Agora, eu sempre fui muito ligado à música extrema. O que é a música extrema? É o metal. É o metal. Ah, tá. E, cara, o oxigênio do metal é o underground. É o underground. É o underground. Não tem jeito. Então, assim, eu sempre fui muito ligado ao heavy metal, ao thrash metal, ao death metal e ao black metal. E essa banda era uma banda que mesclava ali, era um pouco de death metal. A gente chamava na época de pagan metal, que era um metal pagão. Pagão. Nossa, Exatamente. que era mais radical a coisa, né, Então, cara? assim, cara, eu acompanhava esses caras, levava lá os cases. Os caras eram radicais mesmo ou era mais propaganda? Não é, cara... Porque rock tem muito essa coisa de vista uma camisa, põe uma bota, mas aí o cara chega em casa, o cara é né? Sei lá. Cara, assim, tem muita banda que realmente acredita piamente naquilo que ela tá falando, naquilo que ela tá acreditando. E tem aquela que é propaganda, E né? tem aquela banda que ela cria uma personagem, né? E ela vai trabalhar em cima daquela temática com aqueles personagens. Eu acho que quando você passa a levar o negócio muito a sério, pode ser um pouco problemático, na minha opinião, né? Porque a coisa ela já fica muito visceral, é isso, cara? É, muito pesada, né? Sempre vai aparecer alguém falando, nossa, mas isso aqui é uma coisa muito pesada, isso aqui é uma coisa assim, sabe? Chega a ser meio que... É diabólico. Vai contra a própria cultura das... Né? Não, enfim. isso daqui é uma coisa que vai te levar pra trás, vai fazer mal, mas se você levar a coisa, assim, uma coisa mais assim, teatral, temática, lírica e tudo mais, enfim, né? Eu, como sou uma pessoa que tenho uma relação muito sui generis com a religiosidade, então eu tenho essa interpretação minha, mas entendo quem fique com o pé atrás e tudo mais. Mas eu sempre fui muito ligado à música extrema. E às vezes... Mas a arte tem que tirar a gente um pouco do lugar comum, cara, né, Tiagão? Se a arte não te provoca, ela não é arte. E arte não é só o final feliz no final do filme. Exatamente. Mas é aquele final... É a reflexão, cara. Que te causa uma reflexão, que te causa uma indignação, que te causa um dissabor, que te chacoalha, um incômodo, né, cara? tapa na cara. Exatamente. Eu gosto muito mais desse tipo de arte, né? Do que uma coisa idílica, uma coisa assim, do sabe? Que o happy end, né, Exatamente. Cara? Exatamente. Então, assim, cara, e como que a música extrema, ela se posiciona frente ao mainstream, sendo extrema? Claro. Você tá entendendo? Tiagão, nosso tempo tá quase fechando aqui. Mas já? Cara, o papo tá maravilhoso. Mas antes de a gente terminar, tá. se alguém que estiver ouvindo a gente, agora pergunta difícil essa aqui, Tiagão. Eu quero começar a curtir rock. Que banda você acha que pra começar? É muito amplo, difícil falar, né, cara? Muito amplo, né? Porque assim, porque assim, cinema, a gente fala assim, você pode começar por esse, esse. E música, cara. Por onde você começa? Então, cara, depende, né? Por exemplo, quando... Às vezes você pode assustar, você pode dar uma música que falou, peraí, isso é muito, Nossa, né? é muito pesado, é muito agressivo. Depende, cara, tem tantas vertentes, né? Dentro do rock. Olha lá, Green Day. Green Day, Dani, me corrija aqui, Green Day é um pós-punk, muito calcado ali em Ramones, em The Clash, X, Damned, mas se não fosse um Green Day que levou esse punk, já um punk com pop, se não fosse o Green Day ter levado isso à MTV, talvez as novas gerações não fossem ali resgatar um Ramones da vida. Exatamente. Você tá entendendo? Tem a sua importância, né, cara? Com certeza tem a sua importância. Pode ser uma porta de entrada, né, cara? Então, assim, se a pessoa de repente for mais... cara, o rock é atitude, pode ser que ela goste mais de um punk rock. Aí, cara, é assim, é o trivial.
É Ramones, é Sex Pistols, é o X, é o Damned dos anos 70, Legal. depois você tem todo o pós-punk dos anos 80, né, que é a New Wave, que tem bandas sensacionais, cara, sabe? Depeche Mode, putz, cara, eu posso ficar a tarde inteira aqui Tem citando. muita coisa. Eu gosto de uma coisa mais pesada, pode ouvir um heavy metal, de repente um Iron Maiden, um Saxon, um Motorhead, um Def Leppard antigo, você pode ouvir muita coisa, assim, legal. sabe? Eu quero mais uma coisa mais tradicional, mais clássica, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin. Que você é fã número 0 do Deep Purple, né, muito. Uriah Heep. Eu quero uma coisa mais assim erudita. Aí você vai cair no rock progressivo. Perfeito. Você pode ouvir Emerson, Lake and Palmer, Exatamente. Genesis. Eu quero ouvir, sei lá, cara, uma coisa mais com mais épica, com história, uma coisa mais rápida, mas com vocal lírico. Você pode cair num heavy metal melódico ou num power metal. Você tem aqui ótimos exemplos no Brasil. Você tem Angra, você tem o Rhapsody, você tem... Sei lá, cara, você tem N bandas muito boas, né? Você tem o Halloween, você tem o Gamma Ray. Então, assim, cara, é muita coisa. E tem o Google também, né? O cara... não precisa ser o Thiago, você faz não. Uma lista qualquer lá, coisa que você jogar lá, ele te dá uma lista aqui muito mais... Inclusive, falam que se você digitar no chat GPT, me indica uma banda, ele te dá na hora vários nomes ali. Então, agora, de repente, cara, um bom primeiro passo, vamos voltar ao básico, então vou deixar aqui como indicação minha, Beatles, cara. Beatles. Né? Beatles é um bom primeiro passo. Eu acho que é fundamental. Eu acho que a pessoa, independentemente se ela gosta ou não de rock, cara, é fundamental você conhecer a obra dos Beatles na íntegra, porque não é só uma obra, um registro musical, mas é um registro histórico, é um registro cultural que impactou nas artes plásticas, na moda, impactou, assim, cara, a gente ainda sente os impactos disso que aconteceu, sobretudo, cara, na segunda metade da década de 60 com a contracultura. Exatamente. E os Beatles, eles têm um papel preponderante nesse movimento. Tiagão, muito obrigado por esse papo, cara, sensacional, sensacional. Cara. Gente, este é Thiago Secco conversando aqui com a gente no podcast JJ, que logo, gente, a gente tá gravando mais um, Thiago Secco com certeza vai participar de vários aqui com a gente. Tiagão. Me chama que eu venho. Muito claro. Danny Boy, edita aí, viu? Corta as bobagens. Não, Danny Boy pode deixar tudo aí, Danny Boy. Esse papo foi excelente, incrível. E toda semana tem podcast novo. Acompanhe a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, no Threads, no YouTube, também no portal JJ, tá bom? Vou pedir pro Dani colocar todos os links aí. Eu sei que eu falei rápido, Dani, mas você coloca todos os links aí pra quem estiver assistindo, tá? É só digitar lá, você que tá ouvindo, na Rádio Difusora ou no Jornal de Jundiaí, você vai encontrar todos os caminhos. No Spotify também fica o áudio ali, limpinho, pra você acompanhar a gente, tá bom? Grande abraço e a gente se vê por aqui.